E vocês pensam que é só os pastores que não têm apacentado as ovelhas que Deus tem repreendido em Ezequiel 34? Agora nós vamos falar com as ovelhas gordas. Você já ouviu esse termo, ovelhas gordas? Ovelhas gordas são as ovelhas privilegiadas, aquelas que têm acesso a coisas que as outras ovelhas não têm acesso. E o que elas fazem com este acesso? Eu vou dizer aqui, de acordo com a palavra de Deus, que está no livro de Ezequiel 34, a partir do versículo 17, diz assim: E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos com os pés? E não vos basta beber a água clara, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto com o lado e com os ombros dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Gente, essa palavra ela é tão maravilhosa. Faz alguns anos que eu li. Naquela época eu era uma estrelinha de Jesus. Eu confesso para vocês que eu amava ter privilégio e acesso ao altar. E na igreja, principalmente entre os cargos e ministério, a gente vê muitos ciúmes, muita competição velada. Silenciosamente, as ovelhas gordas vão dando empurrõezinhos com os ombros até afastar as ovelhas mais fracas. Elas bebem a água bem limpinha do Senhor e depois enlameiam o resto para que o que sobra para as outras ovelhas fique enlameado. Elas comem a grama verdinha e depois elas pisam para que as outras comam apenas aquilo que elas pisaram. E isso tudo é muito sutil, é muito silencioso, é tudo vestido com uma aparência de santidade, de agradar ao Senhor, como se Ele não pudesse ver a diferença, como Ele não pudesse analisar que ao invés de você abençoar as outras pessoas com seus dons, talentos e ministérios, você tem as empurrado para fora da igreja, você tem as empurrado para fora do cargo, você tem ocupado o seu lugar especial e silenciosamente tem passado a mensagem de que eu sou mais importante que você. E o Senhor está dizendo aqui que Ele mesmo apacentará e julgará entre ovelha gorda e ovelha magra, e Ele levantará um pastor justo. Esse meu servo Davi, na verdade, Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele vem da genealogia de Davi, né? Ele é um descendente de Davi, ele é um filho de Davi. E esse Cristo, esse justo, aquele que não julga pela aparência, nem de ouvir falar, mas que ele conhece o interior de cada um, ele é que vai decidir quem é ovelha e quem é bode no seu reino. Essas palavras vocês não vão ver pregadas no altar. Vocês não vão ouvir a correção de Ezequiel 34, nem sobre pastores e nem sobre as ovelhas gordas, porque não é conveniente. E é por isso que hoje o Senhor me levantou para trazer esta mensagem para você. E se você se identificou, e se o Espírito Santo te convenceu de alguma coisa errada que você está fazendo, é tempo de arrependimento, antes que venha o dia do juízo do Senhor. Amém?